Olá, bom dia, tudo bem? Vamos aqui à nossa aula terça, diagnóstico na prática. Vamos falar sobre comunicação social. Eu fiz 3 lives, uma sobre reciprocidade socioemocional, uma sobre os déficits comunicativos, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais, e a última sobre desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações. Então, os 3 itens que precisam estar deficitários para a gente dizer que comunicação social não está legal, está com um prejuízo persistente. Mas o que é comunicação social? Então vamos juntar esses três critérios, esses 3 itens, para fechar então essas nossas 3 aulas importantes para o diagnóstico. Se você quer ser uma profissional capacitada para avaliar crianças com sinais de autismo, com sinais de TEA, desenvolvimento atípico, é imprescindível que você conheça o critério universal, que é o critério A, alterações persistentes, déficits persistentes na comunicação social. Vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o manual que nós utilizamos para fazer esse diagnóstico, que é o DSM-5, essa avaliação diagnóstica. Nós utilizamos o DSM-5. Lá no DSM-5, no DSM-4, nós tínhamos uma tríade de sintomas. Então, nós partimos de dificuldades no comportamento, alterações no comportamento, era preciso atrasos e alterações na comunicação e alterações e déficits na interação. A partir do DSM-5, de uma tríade de sintomas para o diagnóstico, nós partimos para uma díade de sintomas. Então, comunicação e interação foram agrupadas em um único item, que passou a se chamar comunicação social. Então, o atraso na linguagem, uma criança que não fala, não necessariamente até né? Então, como esse sinal, esse comportamento, essa alteração não é exclusiva do transtorno do espectro autista, ele foi retirado. O que é exclusivo do transtorno do espectro autista é alterações na comunicação para fins sociais, né? Então, por conta disso, o critério A é comunicação social, comunicação para fins sociais. Então, vamos lá. Dessa díade de sintomas, o critério A, comunicação social, tem aí 3 itens, que são as 3 aulas que eu já dei aqui e que estão disponíveis aqui no nosso GTV e no nosso YouTube e no nosso feed também, tá bom? Essa fusão da interação, das alterações, da interação social e das alterações na comunicação, ela passou a elevar o critério, a importância desse critério. Então, não existe avaliação diagnóstica positiva para o transtorno do espectro autista sem a comunicação social estar alterada. Se tiver só o critério B, a gente não pensa em transtorno do espectro autista, e se só tiver o critério A e não tiver o critério B, a gente vai pensar em transtorno da linguagem pragmática, que eu também já dei uma aula aqui, né, sobre isso. Também está disponível aí no GTV e no YouTube. A partir dessa ideia de entender o critério A da comunicação social, os déficits, como critério universal, imprescindível para esse diagnóstico, a gente também tem que pensar um pouquinho sobre os marcadores de dificuldade a partir das idades. Então, o que eu sempre digo, a gente não vai esperar a mesma comunicação para uma criança de 12 meses, 18, 36, 48, 60, assim como para um adolescente e um adulto. Então, a gente precisa conhecer muito sobre o desenvolvimento infantil para poder fazer esse tipo de avaliação. Uma outra coisa importante já que a gente falou sobre DSM-5, é sobre a mudança de nomenclatura, tá? Então,
A gente fala em transtorno do espectro autista, que não é só uma mudança de nomenclatura, então não foi somente o nome que foi modificado. A gente hoje tem o transtorno do espectro autista como um grande guarda-chuva, onde estão incluídos as outras categorias, todas as categorias que tinham aí a comunicação social, a comunicação, interação, enfim, como um critério, né? Mas para vocês entenderem, Asperger, né? Asperger, enfim, tinha comunicação social como um prejuízo, mas não tinham a deficiência intelectual, por exemplo, tá? Para falar assim bem raso, tá? Bem resumido. Então, esses eram os TEA, né? Mas eram Asperger, porque eles tinham os atrasos na comunicação social, eles tinham os comportamentos repetitivos, estereotipados, mas eles não tinham deficiência intelectual, então esses eram os Asperger. Aí tinham os outros que eram considerados autistas, né? Que tinham algum prejuízo maior nas questões cognitivas. Então, eles tinham o critério A, tinham o critério B e tinham algum outro prejuízo. Então, esses eram considerados autistas. Quando a gente fala em transtorno do espectro autista, a gente está incluindo todos, os Asperger e os que eram antes considerados autistas, tá? Então, porque o critério comunicação social passou a ser universal e a gente tirou o critério, a questão da parte cognitiva, ele nem faz parte mais dos critérios, não tá lá no critério A, B, C, D, e ele está como uma causa que ocorre constantemente. Então, causa... Quando a gente vai fazer a avaliação, a gente coloca se tem ou não deficiência associada, se tem ou não alterações da linguagem associada, tá? Então, como a comunicação, os atrasos da comunicação, eles não são exclusivos do TEA e a deficiência intelectual não é exclusiva do TEA, pode ocorrer ou não, a gente avalia isso como uma parte adicional. Então, fechado a avaliação para a TEA, a gente avalia adicionalmente, tem ou não questões de linguagem associada, tem ou não deficiência intelectual associada. Então, o que de mais importante eu disse aqui? O que é universal de alteração persistente para o fechamento do diagnóstico do transtorno do espectro autista é alteração na comunicação social e os comportamentos repetitivos estereotipados, tá? Como a questão da linguagem, a questão intelectual não pode ser generalizada para todas as crianças dentro do espectro, por isso que ele está com causa que costuma comumente ocorrer, tá? E pra gente, então, fechar esse ciclo aí de 3 aulas bem intensas que eu fiz aqui, sobre os itens da comunicação social, se você não assistiu, volta lá para assistir. Comunicação social, então, que são alterações em um conjunto, né, uma série de comportamentos verbais e não verbais utilizados para a interação social, para as relações. Então, ele vai alterar a reciprocidade socioemocional, aula 1, ele vai alterar, vai aparecer em prejuízos nos comportamentos comunicativos não verbais, a aula 2, e ele vai aparecer na forma como a pessoa desenvolve, mantém e compreende as relações, tá? Então, esse é o resumo das 3 aulas. Para entender a comunicação social, você precisa entender o que é reciprocidade socioemocional, os comportamentos comunicativos não verbais e o desenvolvimento, manutenção e compreensão das relações, tá bom? Eu tô vendo aqui a Lilica perguntando se tem idade para fechar. Quanto antes, melhor. A partir dos 18 meses, feito por equipes multidisciplinares capacitadas, tá? Então, fonoaudióloga, TO e médico capacitado. Gente, eu sempre cito isso. Médico não é porque é médico que é especialista em TEA. Isso é muito importante. Vou levar no neuro.
o neuroespecialista em TEA? Se não for, procure um especialista em TEA, tá? Médico não é sinônimo de especialista em autismo. A partir de 18 meses. Mas bastante literatura aponta que muitos comportamentos podem não estar totalmente visíveis, né? Porque o diagnóstico do transtorno do espectro autista, ele é observável, tá? É através da interação com a criança. Podem não estar totalmente visíveis até os 3 anos. Então, a partir dos 18 meses, a gente já é capaz de observar sinais e diante de sinais de risco a gente vai acompanhando o desenvolvimento. Já é possível sim de fechar. Às vezes, dependendo do grau, às vezes até em bebês, mas não é isso que a literatura aponta como indicativo, tá? O que a literatura aponta é a partir dos 18 meses, equipes multidisciplinares devidamente capacitadas, deixando claro que até os 3 anos pode ser que nem todos os comportamentos estejam, os sinais de risco estejam presentes, e aí a gente fica ali com o sinal de alerta. E é isso, ok? Aí eu tô vendo aqui o que muda no CID-11, peraí que eu já respondo, que tem a Lílica tá falando aqui que o filho tem 5 anos e nunca fechou, desde os 2 anos e meio. A minha pergunta para você é o seguinte: não fechou por quê? Porque é um caso difícil, porque eles estão em dúvidas entre TEA e outra coisa, né? Então, é isso que eu te perguntaria. Outra coisa que eu pergunto para os pais, a gente tem até um e-book, gente, que é... Quem tiver interesse, a gente tem uma página que chama www.diagnosticotea.com.br. Lá tem todos os nossos e-books, a gente tem uns 5 ou 6 e-books. Tem um guia para pais, que é para pais que percebem os sinais de risco de TEA, o que fazer, em qual profissional buscar, como, enfim. E tem um que eu falo, que eu escrevi sobre as diferenças das avaliações. Que muitas vezes os pais chegam para avaliação aqui e eles, às vezes, já fizeram outras avaliações. Então, tem 3 possibilidades. Esse é o último e-book que eu escrevi, que são as diferenças das avaliações. Avaliação diagnóstica, avaliação comportamental e avaliação neuropsicológica. A avaliação diagnóstica multidisciplinar, ela visa o diagnóstico. Então, ao final de uma avaliação diagnóstica, a gente vai chegar a uma conclusão. É TEA, não é TEA, se não é TEA, o que é, enfim. A avaliação comportamental, normalmente, ela é realizada para elaboração de um programa de intervenção. Então, em geral, ela é realizada após o diagnóstico. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma equipe de avaliação multidisciplinar. A criança chega com suspeita, né, com atraso de desenvolvimento, é feita a avaliação, encaminha pro médico, o médico fecha, ele volta e ele vai começar a intervenção. Quando ele vai começar a intervenção, a gente faz a avaliação comportamental, VB-MAP, ou enfim, currículo Denver, enfim, dependendo do que ele vai fazer, da idade, e aí faz o programa dessa criança para ela começar as intervenções. E a avaliação neuropsicológica, ela é complementar na avaliação diagnóstica, né? Então, fonoaudióloga, TO e neuropsicóloga, para diagnóstico diferencial entre TEA e TDAH, ou comórbido, ou para descartar deficiência intelectual, tá? Então, o e-book, ele conta mais ou menos um pouquinho, assim, para pais e profissionais, quais são as principais diferenças. Muitas vezes os pais chegam aqui e dizem assim, olha, eu tô, por exemplo, como o caso da Lilica, nunca consegui fechar o diagnóstico do meu filho. Aí você vai procurar a história, nunca passou com uma equipe multidisciplinar, passou com uma psicóloga, mas não era especialista, aí passou com uma fono, a fono fez intervenção, não fez avaliação, aí passou com profissionais picadinhos, né? Então, assim, realmente o diagnóstico fica mais difícil. O ideal é passar com profissionais especializados e, mais idealmente, assim, plano ouro, se esses profissionais estiverem no mesmo local. Então, eu faria para você essas perguntas. Quem são esses profissionais? Em qual local? Qual foi o motivo de não conseguir fechar? Quais são as hipóteses? Quais são... Então, não fechou. Assim,
Não fechou, mas o que que fechou? Não se sai de uma avaliação sem alguma suspeita. Então, assim, não fechou, mas ficou entre o quê? Ficou entre autismo e deficiência intelectual, ficou entre apraxia e, enfim, ficou entre o quê e o quê, né? Não dá pra você fazer uma avaliação direitinha, certinha, com uma boa equipe e você sair sem nenhuma resposta, basicamente, tá? Então, eu diria pra você avaliar a forma como foi feita, né? Só pra vocês saberem aqui como é feito, né? Então, os pais chegam, entram em contato, tem o acolhimento pela psicologia, que normalmente é feito por mim ou pelas outras duas psicólogas que fazem parte da equipe. A gente conversa com os pais, tem indicação para avaliação multidisciplinar, a gente manda uma série de documentações, formulários, enfim. Eu só recebo esses pais para entrevista especializada depois que eu estudo toda a história da criança, desde os formulários que a gente encaminhou até toda a documentação da criança, exames, relatórios anteriores, até a alta do recém-nascido a gente pede. Aí eu vou receber essa criança, aí eu vou fazer a entrevista inicial. Depois disso, a gente faz um planejamento da avaliação dessa criança, que vai ser feita aqui. Então, ele vai para a fase de análise com a psicóloga, a fonoaudióloga, a neuropsicóloga, já planejada com toda a equipe. Toda a equipe faz reuniões, está no mesmo lugar, as sessões são gravadas, a fono assiste a mim, eu assisto da fono, a neuropsicóloga, enfim. Os pais entram, tem toda uma técnica e um protocolo baseado no que há de mais recomendado para fazer esse tipo de avaliação. A gente, além de estar no mesmo lugar e conversar, a gente tem as nossas reuniões que são já de praxe, mas a gente está sempre conversando. Enfim, então, ao final sai um laudo lá, 20 páginas, enfim, tem fotos, e a gente manda pro psiquiatra. A gente recomenda mas pode ir no que for, né, no que você quiser. E aí, normalmente, foi lá no Dr. Daniel, que é um psiquiatra especialista em infância e adolescência, especialista em autismo. E aí ele pega esse laudo, lê o laudo, ele também encaminha pra gente, né, quando ele recebe lá a criança, ele encaminha pra gente, a gente faz a avaliação, volta pra ele. Então, normalmente é assim. É assim em todos os lugares? Não. Precisa ser exatamente assim? Não sei se precisa ser assim para dar certo. Pode ser de outra forma? Sim, os profissionais precisam ser capacitados e precisam se conversar, basicamente, tá? Então, avalie aí como foi o seu processo para ver o motivo pelo qual não foi diagnosticado, tá bom? O que muda no CID-11? O CID-11, ele tá com a nomenclatura atrasada. Então, ele tá equiparado ao DSM-4. Então, ele ainda fala Asperger, ele ainda fala autismo infantil, enfim, uma série de nomenclaturas lá. O CID-11, ele é só uma forma de codificar para os sistemas de convênio, enfim. Ele não é um manual que auxilia os profissionais a diagnosticar. Então, para vocês entenderem, lá no DSM tem os capítulos aonde orienta o profissional falando sobre os avanços da ciência, o que foi encontrado de novo, quais são os critérios, o que o profissional tem que observar, o que exclui, o que inclui, questões ambientais, comorbidades, co-ocorrências, diagnóstico diferencial, idade de início, tudo isso. No CID não, no CID tá lá, F84, F84.1, F84.2, só código, que é somente para transmissão de informação garantindo o sigilo, digamos assim, tá? E esses códigos, eles não estão equiparados, então, aliás, lá no DSM-5, quando a gente vai olhar o código de TEA, do ladinho tá F84. Então, tem uma forma de equiparar o F84 lá do CID, ele tá equiparado a um outro código do DSM, pra gente saber que se refere à mesma coisa. Mas não, o CID, ele não é um manual diagnóstico, ele não nos ajuda a diagnosticar, ele é só um código para transmissão de informação. O que vai mudar no CID-11 é que vai ter transtorno do espectro autista. Tá? Então, ele vai estar equiparado com o DSM-5.
A Júnia tá perguntando, chegou atrasada, se é um curso que eu ministro. Então, Júnia, sim, aqui não, né? Na verdade, eu ministro um curso sim, a gente tá na 10ª turma, que é um curso de avaliação diagnóstica no transtorno do espectro autista, aberto a profissionais, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, educadores. É um curso de 100 horas online, tá? A gente tá indo pra 10ª turma, vai abrir agora em maio a 10ª turma. A gente tá na 9ª turma, vai pra 10ª turma. E esse curso é baseado na avaliação multidisciplinar que a gente faz aqui na clínica, na minha clínica, no Instituto de Psicologia em São Paulo. E parte desse curso são essas aulas que eu dou terça-feira e quinta-feira. Terça-feira 11h30, quinta-feira 20 horas. Eu faço aulas ao vivo aqui, que é aberta para todo mundo, aqui do Instagram. E são aulas sobre dúvidas ou reforço sobre temas e aulas que já tem lá dentro da plataforma. As alunas às vezes entram aqui, mas elas não são obrigadas a estar aqui. Mas essas aulas vão lá para dentro da plataforma, ou elas podem assistir aqui, tá? Então, normalmente, alguma dúvida que surge lá no curso, eu trago para cá, algum outro assunto que eu acho importante, alguma atualidade. Então, além do curso, o curso tem, agora tá com mais aulas, mas 63 aulas gravadas, tem 74, tem apostila, material de apoio, roteiro, checklist, tem as aulas toda terça e toda quinta que eu faço aqui, mas é aberta para todo mundo. De tempos em tempos, a gente vai tirando aqui os conteúdos do Instagram, vai deixando só disponível para as alunas do curso, porque eu sempre vou fazendo conteúdo novo, mas elas vão ficando com conteúdo exclusivo lá. Tá bom? Júnior, que curso que você vai ministrar? Parece que eu ouvi isso, 3 aulas. Não entendi. O que você quer dizer? A Sheila tá falando que a gente ajuda bastante com as orientações. Ah, que legal. Então, Lilica, na Unimed, o que acontece é que às vezes os convênios, e assim, eu não tô falando dos profissionais, tá? Eu tô falando dos convênios. Os convênios pagam muito pouco pro profissional. E aí, quem acaba se submetendo a atender convênios, que atendem de meia em meia hora, ganhando em torno de R$28 a cada 30 minutos, e ainda tendo que pagar a sala, são profissionais recém-formados que precisam adquirir experiência, né? Então, assim, uma sala não sai por menos de R$20 a hora. Então, você pode imaginar quem é que vai acabar se submetendo a atender convênio. Não vão ser profissionais que têm especialização, mestrado, experiência. Esses profissionais vão abrir o próprio consultório e vão atender, recebendo o valor de honorários que o Conselho Regional de Psicologia ou de Fonoaudiologia estabelece, né? Tem um valor aí mais ou menos estabelecido, né? Cobrado em geral pelos profissionais. Então, é muito difícil, eu não tô dizendo que não tem, eu não tô dizendo que não tem profissional no convênio que não seja especializado, mas em geral, e eu tô dizendo isso como docente de curso, como pessoa que está em contato com muitas profissionais que buscam capacitação, assim, na cara e na coragem, mas que às vezes falam pra mim: Roberta, não dá pra fazer isso que você tá falando no seu curso, porque eu atendo de meia em meia hora e não tem intervalo pra fazer xixi. Como é que eu vou fazer isso que você tá falando? Você falou que precisa ficar 1 hora com a criança, que precisa colocar a mãe pra dentro. Eu não posso colocar a mãe pra dentro na minha clínica, a mãe tem que esperar na recepção. Enfim, tem uma série de coisas que impossibilitam uma boa avaliação em convênios. Deixa eu ver aqui. Germano tá perguntando: uma criança com encaminhamento para diagnóstico de TEA, que é muito agitada, pode ter outra suspeita? Ou, de acordo com o grau de TEA, pode apresentar outra característica? Germano, se ela tem um diagnóstico, um encaminhamento para avaliação por suspeita de TEA, você tem que avaliar a suspeita de TEA, né? A agitação, ela pode ser característica do TEA. É característica do TEA. Existe TEA sem agitação? Sim, não é um critério do transtorno do espectro autista. O
transtorno do espectro autista tem como critério A, déficit na comunicação social, B, comportamentos comunicativos, repetitivos, estereotipados, C, início precoce até os 36 meses, D, prejuízos, e E, não pode ser devido à deficiência intelectual exclusivamente, né? Não pode superar os déficits da comunicação social. A agitação, ela não é um critério diagnóstico, tipo assim, criança tem que ter agitação, se não tiver, não atende, tá? Quando eu digo critério diagnóstico, eu estou dizendo isso, mas ela é uma característica bem comum em crianças com transtorno do espectro autista, mas não é um critério para o diagnóstico. Se tem, se não tem, não é. Então, avalia aí, não sei se você está avaliando essa criança ou se você é pai, mas se essa criança recebeu um encaminhamento para avaliação do transtorno do espectro autista por um profissional de saúde, é porque ele percebeu critérios que talvez você não tenha percebido, se você é pai ou se você é profissional. Se você recebeu esse encaminhamento, você tem que avaliar, tá bom? Deixa eu ver aqui. A Júnia tá perguntando se a gente fala sobre aba no curso. Não, gente, ó, eu já falei isso outras vezes e acho importante. A avaliação diagnóstica é uma coisa, a avaliação comportamental é outra coisa. Por quê? A avaliação comportamental é uma avaliação que a gente faz antes da intervenção aba, intervenção diagnóstica. Não dá pra você misturar alhos com bugalhos. Tem um monte de curso por aí que assim, aprenda a avaliação do autismo, aí fala de um monte de instrumento. Quando você foi ver, já falou de aba, Denver, Eidos, IDR, falou de um monte de coisa. Primeiro que assim, se a gente for pensar sobre aba, é uma especialização, são 2 anos, tem até mestrado, né, mas especialização lato sensu. Se a gente for pensar em intervenção precoce, também são 2 anos, eu fiz especialização em intervenção precoce 2 anos, né, estratégias naturalísticas. E aí, né? Como que as pessoas ensinam isso no curso? Você já faz avaliação, já aprende o VibMap, já aprende aba, aprende todos os instrumentos às vezes com certificação internacional, que precisa ser ensinado por uma pessoa que tem a certificação internacional e que tem autorização para ensinar dessas pessoas, né, internacionais. Porque são instrumentos com, como é que fala? Com patenteados, ensinando em cursos online de R$ 49,90. Assim, é fake, né, gente? Não é de verdade. Mas tem curso assim. E aí a pessoa às vezes faz e sai lá e bota lá no Instagram, sei lá, profissão X, autismo, abatite, intervenção precoce, tarará, avaliação do autismo. Você olha aquilo, você fala assim, vou sair correndo. Se eu tivesse um familiar, eu ia sair correndo, né? Porque se eu vejo lá, abatite, intervenção precoce, avaliação diagnóstica, não sei o que, assim, a pessoa faz tudo. E quando você faz 2 perguntas, você já vê que a pessoa não é especializada. Então, não, o nosso curso é de avaliação diagnóstica, ponto. Tá? Não é de intervenção. Não sou capacitada não me sinto capacitada para dar aula sobre intervenção, apesar de ter a pós-graduação em intervenção precoce, atender intervenção precoce, né? Estratégias naturalísticas no autismo, em crianças pequenas não dou aula. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. E só para complementar, gente, diagnóstico, intervenção. Vamos combinar? Vocês entendem isso? Diagnóstico. Como que eu vou falar de aba, que é uma intervenção, num curso de diagnóstico, que eu tô ensinando a vocês reconhecerem se a criança é TEA ou não? Ela pode não ser. Pode ser transtorno da linguagem pragmática, pode não ser TEA, pode ser outra coisa, pode ser deficiência intelectual, pode não ser nada, pode ser uma questão ambiental. Como que eu vou ensinar a aba num curso de diagnóstico de TEA que eu vou ensinar a perceber se é TEA ou não é TEA? Então não é um curso de autismo, é um curso de avaliação de
diagnóstico do autismo. A partir daí, vocês vão saber diferenciar se é ou não é. Eu não tenho como já ensinar intervenção de TEA, ainda mais em 100 horas. Impossível. Não caiam nessa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu já vou terminar aqui. Ah, legal. A Sheila tá perguntando. Ah, que legal, assistente social. Nunca tivemos assistente social no curso. Já tivemos médica, fisioterapeuta, dentista. Gente, o curso é aberto para qualquer pessoa, tá? Às vezes as pessoas me perguntam assim, ah, mas quem é que pode fazer a avaliação, o laudo? O curso é sobre avaliação diagnóstica. Qualquer pessoa pode fazer o curso para reconhecer os sinais, para saber o que tem que ser avaliado, como deve ser avaliado, para fazer um encaminhamento, para poder reconhecer os sinais, para poder escrever um bom relatório e conseguir administrar, manejar os comportamentos da criança, enfim. Quem é que pode fazer um laudo? Essa é uma pergunta. Hoje mesmo eu estava dando uma supervisão aqui para uma psicopedagoga da equipe e a gente estava conversando sobre isso. Psicopedagoga, por exemplo, pode ou não pode? A psicopedagogia não tem conselho. A psicopedagogia é da área da educação, pedagogas são da área da educação, elas avaliam muito as crianças autistas, mas elas não têm conselho. Então, quem é que diz que elas não podem? Roberta não vai dizer, porque não tem conselho dizendo que elas não podem. Mas existem as profissões já regulamentadas com lei que diz o que pode fazer. Então, por exemplo, eu sou psicóloga, eu também sou psicopedagoga, mas eu sou psicóloga. Na minha profissão, tem lá diagnóstico psicológico. O psicólogo pode fazer diagnóstico psicológico, então eu posso emitir um laudo dizendo a minha parte ali da avaliação daquela criança. O convênio médico tem que aceitar o meu laudo. A psicopedagoga vai fazer um laudo e vai mandar para o convênio. Pode aceitar? Pode não aceitar? Não sou eu que vou dizer. Eu sou psicóloga, eu faço só a minha parte. Uma assistente social vai fazer uma avaliação de autismo, ela vai fazer um laudo. Aí pergunta para mim, Roberta, assistente social pode fazer um laudo? Não sei. O que uma assistente social pode fazer? O que eu ensino é avaliar crianças com sinais de risco para TEA, desenvolvimento atípico, e poder fazer algo com isso, ajudar o desenvolvimento dessa criança. Então, se você é psicopedagoga e trabalha numa escola, você é linha de frente. Você tá lá com as crianças, você vai perceber os sinais, você tem que conversar com pais, você tem que conversar com a sua coordenadora, você tem que perceber, e esse curso te ajuda a fazer isso. Agora, se é isso que você quer, ou se o que você quer é ter uma clínica, avaliar, fazer o laudo e falar para a mãe, eu faço avaliação do transtorno de espectro autista e encaminho para o convênio. Aí é uma questão burocrática, eu separo nessas duas coisas. O que eu ensino é técnica, não é burocrático. Com burocracia é outra coisa, é lei, é legislação, e eu não posso mexer nisso. Eu não posso dizer, olha, o seu laudo vai ser aceito no convênio, porque isso é uma outra coisa que tem a ver com outras milhões de outras coisas. Também não posso dizer que você não pode fazer, porque isso não é minha função. O que eu posso dizer é que as psicopedagogas, professoras, coordenadoras, eu não sei no que você trabalha, Sheila, você é assistente social, não sei no que você trabalha, mas de repente você trabalha numa casa de acolhimento, você trabalha num lugar que é muito importante para você reconhecer esses sinais, porque você é linha de frente de alguma forma. Importante que você saiba reconhecer e encaminhar, de repente, para uma equipe multidisciplinar, para um neurologista, para um psiquiatra. Eu não sei, né? Então, eu não sou a pessoa que vou dizer que pode, que não pode. O meu curso não tem nenhum tipo de barreira para nenhuma profissão, até porque a gente tem instrumentos aí, como por exemplo o MChat, que é um instrumento de sinal de risco, que ele é aplicado por qualquer profissional treinado para reconhecer e encaminhar para um profissional capacitado, né, da área da saúde, poder fazer os encaminhamentos, tá? Então, eu diria que uma coisa é a questão técnica, outra coisa é a questão burocrática, tá?
Posso fazer intervenção com apenas suspeita, como o ABA? Pode, gente, ó. Sobre essa questão, né, que a gente fala em intervenção precoce. Eu sou a favor da intervenção precoce, com ABA, intervenções naturalísticas, enfim. A minha questão, que inclusive tá lá no e-book, quem quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu fiz esse e-book, ele é bem curtinho, mas ele é bem direto ao ponto, sobre os prós e os contras com relação à intervenção precoce. Então vamos refletir rapidinho sobre isso. A intervenção precoce é maravilhosa para o desenvolvimento, mas a minha questão é, por que o diagnóstico não foi fechado? O diagnóstico não foi fechado porque essa avaliação foi mal feita, porque passou por profissionais inadequados, porque os pais não quiseram fazer a avaliação. Muitas vezes chegam pais tão ansiosos que eles querem direto ir para a intervenção sem fazer a avaliação, porque já querem começar mudanças, querem correr atrás dos atrasos. Mas se a gente não sabe o que está acontecendo com essa criança, qual é o tipo de intervenção que vai ser mais benéfico para essa criança? Vamos pensar na apraxia, por exemplo. Uma criança que não fala, que tem alguns sinais de TEA, ela pode ser uma criança com apraxia com TEA sem apraxia, e a gente sabe que a intervenção fonoaudiológica para apraxia, ela é bem específica. E precisa ser um profissional especializado. Quando a criança é TEA com apraxia, às vezes ela vai para terapia ABA e para uma fonoaudióloga especialista em apraxia. São duas intervenções diferentes. E se a gente não faz os diagnósticos com os profissionais generalistas, especialistas anteriormente, ele pode ir direto para uma intervenção ABA, por exemplo, e passar despercebido uma apraxia. Eu não estou dizendo que todo profissional ABA, de repente, não vai até perceber e encaminhar para fono. Mas o ideal é fazer a avaliação antes. Se não fizer, tem que ter um motivo plausível. Ah, porque não tem profissional na minha cidade, porque eu não tenho condição financeira de fazer, porque, sei lá, porque não foi possível fazer, tentaram, mas não chegaram à conclusão diagnóstica. Tem que ter um motivo plausível para iniciar a intervenção sem ter feito o diagnóstico antes. É isso que eu penso. Então, posso fazer intervenção com apenas suspeita? Por que você ficou apenas na suspeita? Você não foi fazer avaliação por quê? É a sua suspeita? Você quer ir direto para a aba? Por quê? Respondendo essa pergunta de uma maneira que seja plausível, eu diria ok. Psicomotricista pode fazer. Tivemos já psicomotricistas que fizeram o curso. A Tati Pise falando, né, que pode unir a outros laudos de outros profissionais ou equipe. Você pode fazer a sua. Se você não tem uma equipe no seu consultório, você pode fazer a sua, encaminhar para outro profissional especializado. Isso, inclusive, eu falo no curso. Né? Você não precisa ter uma equipe, mas se você fez o curso, por exemplo, você é profissional capacitada para fazer avaliação diagnóstica, você pode fazer contato no seu bairro ou próximo. Tem uma fono que também faz essa avaliação diagnóstica, você manda para ela faz, vocês conversam. Hoje em dia tem WhatsApp, gente, facilita tanto a vida. Vocês podem não fazer os laudos juntos, mas você pode ter contato com uma profissional que você sabe que vai ter um olhar calibrado, um olhar diferenciado para avaliar. Não tem coisa pior no mundo do que você fazer a sua avaliação, você precisar do olhar de uma fono, um olhar especializado, e aí vai para fono, por exemplo. O contrário também, tá, gente? A fono teve lá o olhar bonitinho, mandou para a psicóloga mal avaliou, já começou a intervenção, e você fica lá esperando a finalização da avaliação e nunca vem. 4 meses, que avaliação é essa, meu Deus, que dura 4 meses, já mistura avaliação com intervenção e não tem diagnóstico. Muitos casos de não diagnóstico é isso, não setoriza avaliação, devolutiva e intervenção, e aí fica aqueles casos que a gente não entende começo, meio e fim. Deixa eu ver aqui mais pergunta. A orientação sobre psicopedagogia e diagnóstico, quais as limitações? Então, não tem, essa é uma limitação burocrática, né? É uma limitação burocrática. E não vai ser eu que vou dizer que vocês não podem fazer, vocês podem fazer. O que eu oriento, vou dizer pra vocês o que eu oriento aqui na clínica, tá? Eu sou psicóloga e sou psicopedagoga.
Então, se eu fizer uma avaliação psicopedagógica, como eu sou psicóloga, vai estar lá no meu carimbinho, psicologia e psicopedagogia. O convênio vai aceitar. Eu tenho aqui uma psicóloga que é pedagoga. Se vier uma avaliação para cá e ela fizer lá uma avaliação, supor que ela achou que a criança é TEA e ela mesma, porque ela é capacitada, né? Ela é da equipe, ela complementa a nossa avaliação multidisciplinar, mas se ela fizer uma avaliação diagnóstica de autismo, tá? No final ela colocou lá HD, transtorno do espectro autista, e dá para essa mãe. E a mãe vai ter lá no convênio. O que costuma acontecer, a gente não faz isso aqui, tá? Mas o que costuma acontecer é que não é, o carimbo dela é de pedagoga. Tem o CBO, né? Que é uma ocupação reconhecida, então tem o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupação, mas não é uma profissão que tem um conselho, é da educação, então os convênios barram. Aqui em São Paulo, eu não sei em outros estados, mas aqui em São Paulo não tem nem reembolso pelo convênio, porque não é considerado área da saúde. Então, o que normalmente faz? O paciente volta e fala, olha, eu não aceito esse aqui da psicopedagoga, tem que ser da psicóloga. Então, às vezes, os pais se sentem lesados, como se não tivesse sido explicado adequadamente o que é o serviço da psicóloga, o que é o serviço da psicopedagoga. Não que a psicopedagoga tenha feito algo errado. Então, aqui no Instituto, a psicopedagogia se limita aos serviços educacionais, a gente explica isso. Então, quando o pai quer um laudo para fins de convênio, a gente já orienta a passar com a psicóloga. A psicopedagogia tem o seu trabalho importantíssimo, eu sou psicopedagoga também e valorizo muito, mas laudos para fins de diagnóstico aqui só com as psicólogas, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma... A live vai ficar gravada assim. Nossa, Evile Silva. Alunos com meningite, não me sinto capacitada. Pelo amor de Deus. Vem umas perguntas aqui, gente, quando a gente bota a cara na janelinha, a gente vem de tudo, né? Fale um pouco sobre como trabalhar com alunos com que tem meningite. Desculpa, Evile. Eu não sou capacitada para falar sobre isso. Meu hiperfoco é autismo. Você poderia falar um pouco sobre o transtorno de linguagem, sobre os sinais significativos do transtorno de linguagem? Também não sou capacitada para falar sobre isso, teria que ser uma fono para falar sobre isso, tá bom? Eu acho que é isso, gente. Agradeço aqui. Eu tô vendo que tem algumas outras perguntas, mas o tempinho tá acabando. Eu tô no meio da minha rotina clínica aqui, preciso almoçar e voltar a atender, tá bom? A Júlia tá perguntando onde fica a clínica, o Instituto. A Brinquedos Terapêuticos, ela fica dentro do Instituto de Psicologia Vila Guilherme. Eu tô aqui desde 2004, é aqui na Zona Norte de São Paulo. E aí a Brinquedos Terapêuticos, ela ficou aqui dentro, ela fica aqui dentro, ela nasceu dentro do Instituto, porque eu fazia os materiais para os meus pacientes, aí eu comecei a fazer para os profissionais, eu comecei a fazer para as mães dos pacientes, aí depois nasceu a loja, tá? Mas a Brinquedos é que ficou dentro do Instituto, e aí depois a Brinquedos ficou maior que o Instituto, né? Mas aqui na Zona Norte de São Paulo, tá bom? A live vai ficar gravada assim. Deixa eu ver aqui que eu acho que tem uma pergunta dentro da caixinha. A Maria do Carmo está perguntando se existe um tempo determinado para avaliação. Acho que dá para responder essa pergunta antes de finalizar. Aqui na nossa avaliação multidisciplinar, o serviço é vendido a avaliação completa, então lá é um valor fixo, tá? E quantas sessões forem necessárias para fechar o caso estão incluídas, incluindo a avaliação inicial com os pais, quantas sessões forem necessárias durante o processo com os pais e a devolutiva. A devolutiva aos pais é dada por todos os profissionais juntos, né? Então, se tiver fono, psicóloga e neuropsicóloga envolvida, a devolutiva é dada aos pais pelas 3 profissionais juntas, tá? No mesmo dia e mesmo horário. Em geral, quando tem a psicóloga, a fonoaudióloga, a neuropsicóloga, em geral, quando tem a neuropsicóloga envolvida, a gente está fazendo agora a partir de 4, 5 anos, depende do encaminhamento também, do que a gente verifica quando os pais chegam, do que é necessário para aquela criança. Mas quando tem a neuropsicóloga, o número de sessões acabam sendo 4 da psicóloga,
3 da fono, 4 da neuropsicóloga, tá? Então, 8, 9, 10, fora as entrevistas com os pais, por aí. Quando não tem a neuropsicóloga envolvida, diminui um pouquinho, mas aumenta a de psicologia, porque a gente também aplica alguns testes. Então, mais ou menos uns 2 meses, a criança vindo mais de uma vez por semana, às vezes faz sessões duplas, é o que a gente avalia. E aí, terminando a última sessão, a gente pede 15 dias e entrega o laudo, tá bom? Mas é isso, como a Tati tá falando, cada caso é um caso. Crianças não verbais, normalmente a avaliação é mais rápida, né? Porque tem menos questões para avaliar. Crianças com suspeitas de comorbidade demoram um pouco mais. Crianças com um pouco repertório ou com muito comportamento inadequado, às vezes demora um pouquinho mais. Depende, tá bom? É isso, gente. Eu vou lá. Obrigada. Eu espero vocês quinta-feira. Eu vou falar sobre o critério B, tá? Eu vou começar a explicar um pouquinho sobre o critério B dos sinais de risco para o transtorno do espectro autista, tá bom? Critério B, comportamentos repetitivos, estereotipados. Eu vou falar sobre cada um dos itens pra gente entender o critério B, tá bom? Então eu vou falar na próxima aula, na quinta-feira, eu vou falar sobre estereotipias, o brincar, enfileirar, empilhar, sobre estereotipias motoras, estereotipias no discurso, tá bom? Vai ser bem legal.